primeira derrota do Galo para um time venezuelano na história. Ah, Maurício, mas deve ser poucos jogos. Que nada, o Atlético já enfrentou 6 times da Venezuela, ao todo foram 15 jogos, eram 11 vitórias, 3 empates e a primeira derrota ontem pro Puerto Cabello na Venezuela. E não é que o Puerto deitou os cabejos demais, não é? Porque o Atlético tinha muitos desfalques, na verdade, né? Da tropa dos titulares, boa parte ficou aqui em Belo Horizonte. O André Soldi, o Renan Lodge, Alan Franco, Vitor Hugo, meio de campo e o Hulk, esses caras nem viajaram. Aí você fala, ah, Maurício, quem que o Galo sentiu mais falta? Foi do Hulk? Eu acho que foi até do lateral esquerdo, o Renan Lodge. Esse foi o time que entrou em campo ontem contra o Puerto Cabello. E o Alonso, que é zagueiro, que fez as vias de lateral esquerdo. Vamos destacar os gols do adversário do Atlético, pra você entender como que o time adversário sabia disso e forçou, principalmente no primeiro tempo, as jogadas ali na lateral esquerda em cima do Júnior Alonso. Repara, dá um espação pro jogador Giovanni Ramos poder parar, pensar, fazer o cruzamento e o Castilho já tá pedindo a bola ali, ó, sozinho. E ele recebe para bater cruzado e fazer o primeiro gol. E o segundo gol do Puerto Cabello foi parecido, mesma jogada, forçada no lado esquerdo, mesma coisa. Alonso deu muito espaço, só que agora pro Rosales fazer o cruzamento. Não tinha ninguém sozinho, mas no cruzamento o Lianco não sobe tão bem e o Puerto Cabello faz o segundo gol, forçando as duas jogadas ali, como a gente falou, pela esquerda. Apesar da atuação ruim, o Atlético teve chance de sair com um empate no finalzinho. O Vitor Hugo, olha só, já nos acréscimos, depois desse cruzamento, dá essa cabeçada e ela passa muito perto, por pouco o Galo não arranca um pontinho voltando de Valência na Venezuela. Depois do jogo, o Barba ligou o modo sincerão na entrevista coletiva. Ele assumiu a responsabilidade pela escalação e pela derrota. A gente separou 3 falas que ele deu na entrevista coletiva, que foi: não podemos permitir uma atuação como essa. Ele disse também que o Atlético tinha uma equipe melhor, mas não demonstrou dentro de campo. E para fechar, ele disse: vão nos criticar e com razão, porque o time jogou mal. Isso um pouco das falas do técnico do Atlético ontem depois da derrota. Mas não tem muito tempo para lamentar, porque tem que virar a chave. Sábado tem Campeonato Brasileiro, jogo contra o Santos do Neymar, que deve estar presente na partida na Vila Belmiro, 8 da noite, com transmissão do Sport TV. Vai ser um jogaço. Era obrigação do Atlético vencer o time da Venezuela, porque o time é horroroso, mas o Atlético conseguiu fazer em determinado momento do jogo, quem estava assistindo achar até que o time deles era bom, porque o time deles começou a dominar o jogo, ganhou de 2-1, poderia ter feito 3, poderia ter feito 4, bola na trave, Everson salvando, e o time do Atlético jogando o jogo, tal, né, sem nenhum tipo de preocupação. Gente, era uma Sul-Americana, tá valendo $125 mil, será que isso vale alguma coisa para esses jogadores? Será que honrar a camisa do Atlético também vale alguma coisa para eles? Pois é, entrou para a estatística negativa. Primeira derrota para um time venezuelano que está na 9ª colocação. Olha, mas isso não tem nada a ver, Breno. É um jogo. Mas eles não jogaram. O time do Atlético não jogou, cara. A gente viu um jogo totalmente morno, um show de horrores. O Atlético fez um gol que foi dado para ele. O Atlético ganhou um gol que criar não criou. Aí, na hora que o Atlético tem jogadores convocados para a seleção, o Atlético divulga uma arte falando assim: olha os selecionáveis. Pô, os caras estavam lá ontem. O Preciado é seleção. O Alonso é seleção. O Scarpa já foi convocado para a seleção. Mas peraí, o Cissé é seleção. O Everson já foi convocado para a seleção. Aí você ainda tem o Dudu, que é um cara campeoníssimo. Esses caras não têm condição. O Bernardo disputou uma Copa do Mundo. Esses caras não têm condição de ganhar do time da Venezuela. Ó, ainda tem um detalhe. Falta gana, né? Falta vontade de mostrar para o torcedor que algum deles pode ser titular do time, porque o pouco que o Cauã Soares entrou ontem, jogou muito mais do que o Cassierra. Por quê? Porque ele queria mostrar jogo, ele queria mostrar que ele queria um espaço no time. O Cissé também foi o único que se salvou nesse time. Por quê? 2 garotos que querem mostrar para o torcedor que eles querem espaço no time. O resto, acomodação. O resto está pensando assim: não, eu não devia estar aqui não. Meu negócio é jogar o brasileiro. O que eu tô fazendo aqui? Eu quero jogar uma Libertadores. Ô amigo, a sua realidade é essa. Você tem que jogar a Sul-Americana e fazer por onde? Qualquer jogo, se você tiver que ir lá em Betim, lá em Tocantins, jogar contra o Tocantinópolis, é honrar a camisa do Atlético, é jogar bola. E para fechar minha participação inicial, só um detalhe. Barba fala uma coisa que é de arrebentar. Aí ele fala assim: não, o complicado é você pegar um jogo como esse, em que o adversário entra jogando o jogo da vida dele. E os nossos jogadores, o mais difícil é lidar com o mental, porque às vezes o jogador não leva com tanta seriedade esse jogo, porque ele está pensando em outra competição, valorizando outra competição. Ô, Barba, então não põe para jogar, Barba.
Se o cara não quer jogar, não valoriza essa competição, coloca no banco, porque tem gente que quer. Eu garanto pra você que o Izep quer. Eu garanto pra você que o Cauã Soares que entrou quer, o Vitão quer, os meninos querem oportunidade. Sabe o que você faz agora? Porque já que no Cienciano, eles já anunciaram lá internamente que vai ser time reserva de novo, lá no Peru, coloca os meninos. Porque se colocar isso aí de novo, vai ser outro vexame. Ô, Brenão, mas isso é ótimo, boa tarde pra todo mundo. Esse diagnóstico que ele colocou, isso é ótimo. Ele entender, e quando ele coloca isso na entrevista coletiva, é já mostrando que eu vou fazer mudanças. Se eu já diagnostiquei que tem pessoas, que tem jogadores que não estão levando isso aqui a sério, então eu não quero do meu lado. Não quero que siga jogando pelo Atlético. Não quero que siga vestindo a camisa do Atlético. Então isso pode ser um alento para o torcedor. Mas uma outra coisa que chamou minha atenção, Breno, e você relatou muito bem, é a postura do Atlético. Se a gente, ontem, o nosso debate aqui na quarta-feira era exaltando a forma que o Cruzeiro entendeu o que é Libertadores, o Atlético ontem parece que levou a Sul-Americana como um jogo de final de ano, como um jogo de festivo. Eu citei na rádio como se fosse o Jogo das Estrelas. O Thiago me lembrou muito bem. Jogo das Estrelas, no Maracanã, aquele jogo que o Zico reúne só ex-jogador e faz uma pelada lá. Parecia isso. Só que do outro lado tem estrelas também. Parecia isso, não. Parecia isso. Um jogo... Não, Breno, quando eu falo isso, é um jogo sem espírito. É um jogo que você tá ali simplesmente para divertir. Brincar. Para divertir, para brincar. E os jogadores do Atlético parece que não entenderam a importância que tem a Sul-Americana. A Sul-Americana é importante para o Atlético, sim. É importante para status, para conquista, para questão de ranking, para valorização da marca, para minimizar a vergonha do ano passado. Então o Atlético deveria sim levar mais a sério. Ontem, quando saiu a possibilidade de jogar com um time alternativo, eu até compreendi, ainda acreditando no potencial de alguns jogadores. Mas ontem o jogo parece que serviu para chacoalhar aquelas pessoas que ainda, por algum motivo, acreditavam em alguns atletas. Eu, de verdade, que desde 2022, quando foi a segunda volta do Alonso, que ele volta para o Atlético 3 vezes, né? Tem que lembrar isso. Eu já não acreditava mais e já não via o potencial que o Alonso já em algum momento entregou para o Atlético. Ontem ele foi a gota d'água. Se precisava de uma gota d'água, foi essa. E de verdade, impossível acreditar em um time combatível, tendo Igor Gomes, Bernard e Scarpa juntos. E o Alonso? Hoje, não. Já falei do Alonso. Põe o Dudu aí. Não, peraí. Pode pôr o Dudu. Eu já falei do Alonso. O Alonso foi um capítulo à parte. Mas é impossível ter esses 3 caras no meio-campo e imaginar pegada, criatividade. Hoje o Valu lembrou de uma situação sobre o Cassieira, que o Cassieira jogou mal? Jogou mal. O Cassieira hoje ainda não entregou aquilo que foi investido? Não entregou. Mas como esperar do Cassieira lá na frente, tendo esses 3 jogadores para tentar levar essa bola, para fazer essa criatividade chegar até lá? Então o Atlético foi uma vergonha e muita coisa ficou dita na partida de ontem. Torcida atleticana, com esse possível interesse do Corinthians em cima do Gustavo Scarpa, a diretoria do Atlético Mineiro já vem começando a analisar nomes para ser possíveis substitutos de Gustavo Scarpa, e o nome do Felipe Coutinho começa a ganhar força. O jogador está livre, né? Rescindiu seu contrato com o Vasco, está curtindo sua vida, né? Então assim, seria uma boa. Vocês acham que o Atlético teria que investir, sentar com o staff do atleta, conversar, e aí, vocês querem, vocês aceitam, né, que o Coutinho jogue aqui no Atlético Mineiro? Conversasse com o jogador se ele aceitaria o projeto do Atlético Mineiro. É um nome que ainda está sendo ventilado, não tem nada certo, não tem nada oficial, mas a verdade é de que o Atlético Mineiro tem o interesse sim na contratação de Coutinho, que é um baita de um jogador. Por onde passou, jogou muita bola. Então assim, é uma boa contratação, é uma belíssima notícia que eu tô trazendo para vocês, mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham, né, dessa possível chegada de Coutinho ao Atlético Mineiro? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!